Boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática. Então, vamos se aproximando, vamos chegando, né? Hoje eu recebi várias fotos de vocês, né? Várias fotos dos polos, né? Me enviaram lá pelo grupo do WhatsApp. Todo mundo muito bem comportado nas turmas, todos sentados, lindos e maravilhosos. Depois, né, em outras aulas eu trago essas fotos que eu estou recebendo. Vou organizar e depois eu mostro o pessoal, tá? Então, se você aí que está na sua unidade escolar, que você está no seu polo, depois tire uma foto bonita da sua turma e me enviem, tá? Porque eu quero conhecer vocês. Eu conheço poucos, né? Por foto, porque alguns conversam mais diretamente comigo, mas vocês, né, podem estar entrando em contato comigo também, enviando as suas fotos, não só fotos, mas também dúvidas, perguntas. Estou percebendo aí, que os professores mediadores, né, já estão me pedindo materiais diferentes, outros materiais para passar para vocês, como se fossem materiais complementares. Então, se tem algum professor que está precisando de algum suporte, de alguma ajuda, vocês podem entrar em contato comigo pelo grupo do WhatsApp, tá certo? Nosso grupinho lá de sempre que vocês já conhecem. Galerinha, a nossa disciplina da nossa aula de hoje é análise lógica de programação, certo? E como vocês já estão carequinhas de saber, a disciplina de análise lógica de programação, nós estamos aprendendo a linguagem C, linguagem de programação C. A primeira linguagem do nosso curso, né, que nós estamos aprendendo. Então, na última aula, na aula da semana passada, nós falamos sobre os comandos if e else, tá? E também a estrutura case. E hoje nós iremos dar continuidade com alguns desses recursos, certo? Onde nós iremos falar sobre o for, o while e o tal do do while, tá? A gente vai conhecer quem são estas criaturas que fazem parte da linguagem C e para que elas servem e quando nós devemos utilizá-las, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula. E não se esqueça de pegar o seu material. Peguem seu caderno, registrem, né, um conteúdo novo. É importante que vocês façam os registros e copiem os exemplos das programações no caderno, para depois vocês testarem, tá bom? Ou pelo celular, ou no tablet, ou no computador, para depois vocês tentarem testar, certo? É importante. E aí, galerinha, vamos dar início. Toda aula, como vocês já sabem, toda nossa aula tem os objetivos. E aí, um dos principais objetivos da aula de hoje é reconhecer os diferentes, né, as diferentes estruturas de interação. Nós aprendemos duas estruturas. Na verdade, uma delas é uma estrutura de repetição, de condição, que é o if e o else. E agora nós iremos aprender outras estruturas de interação no código. Tá bom? Então, a primeira delas aí, nós já estudamos lá na aula passada, que foi o if e o else. Outro objetivo da nossa aula de hoje é realizar exercícios que diferenciem as estruturas for, while e do while. Porque elas, ao grosso modo, né, quando a gente para pensar rapidinho, elas são muito semelhantes, tá? Quando vocês forem aprendendo e visualizando os exemplos, vocês vão perceber que, de alguma forma, elas se assemelham, mas elas são diferentes, certo? E aí a gente precisa justamente reconhecer as diferenças entre um for e um while, por exemplo, tá? Eu já fico muito satisfeita se nessa aula de hoje vocês saírem pelo menos entendendo o for e o while. Tá? Se não entenderem ainda o do while, na próxima aula, que é amanhã, eu trago novamente. Mas pelo menos o for e o while eu queria que vocês já saíssem aqui ligadinhos, ok? E é importante que vocês sempre me deem esse retorno durante a aula, né? Para que eu possa entender o que vocês já estão conseguindo compreender. Eu percebo aí que tem muita gente que está entrando agora, né? Que ainda estão me pedindo o link dos grupos do WhatsApp. Então, como vocês já sabem, esse aqui é o QR Code do nosso grupo, o turno da tarde, porque tem um do turno da manhã e esse é o do turno da tarde.
certo? Então, toda vez que você encontrar algum colega seu que faz curso de informática e que você percebe que ele ainda não está no grupo, você pede aí para ele entrar no grupo através do QR Code ou então do link, tá bom? Esse material sempre vai estar em conjunto lá com o material em PDF que eu envio para vocês. E aí, turma, para relembrar um pouquinho, para refrescar a mente de vocês, eu trouxe aqui essa estrutura, que a estrutura, né, são os comandos de seleção. E esses dois comandinhos foram os comandos que nós aprendemos na nossa última aula, que foi o se e o else, né? É importante que vocês fixem isso na cabeça, porque esses são um dos comandos que nós mais iremos utilizar quando nós formos realizar programações. Então, agora, galerinha, eu já considero, né? Eu já espero, assim, que vocês já saibam a sintaxe básica da linguagem C, as estruturas iniciais da linguagem C. Então, eu não vou ficar mais retomando, né? Retomando. Como é que escreve? Como é que inclui uma biblioteca? Como é que se declara uma variável? Os tipos de dados. Nós já falamos muito sobre esses conteúdos, muito mesmo. Nós tivemos bastante aulas, fizemos muitos exemplos. Então, a gente precisa avançar, certo? A gente precisa avançar. Então, a partir de agora, nós iremos focar nessas estruturas de controle, essas estruturas de seleção. Tudo bem? Então, olha aqui. O C ele ocupa dois tipos de comando de seleção, o if e o switch. Além disso, ele possui também um operador, certo? É uma alternativa ao if em certas circunstâncias. Como, por exemplo, né, na forma geral, a sentença if. Deixa eu pegar aqui a canetinha. A sentença if, ela tem essa expressão. O if é o se, tá bom? Então, é justamente aquilo que eu tinha falado para vocês. Se a nota do aluno, né, a nota, for maior ou igual a 7, então, né? Então, aí a gente coloca aí alguma mensagem ou alguma informação. Aí a gente fala, né? Escreva, por exemplo. E aí a gente pode pedir para escrever na tela aprovado. Aprovado. Então, passou, né? Passou. Essa estrutura aqui que eu coloquei para vocês, que eu escrevi agora, é a mesma estrutura do se, do if, certo? O se é o mesmo if. Só que o se aqui, que eu escrevi para vocês, ele está em pseudocódigo, tá? E aqui, no caso, eu trouxe para vocês ele também no formato da linguagem C, que é o nosso objetivo. Então, sempre a gente escreve o if, abre parêntese, e aqui na expressão é sempre a condição, é sempre o que vai ser perguntado, é sempre o que tem que ser atendido. A nota é maior ou igual a 7? É verdadeiro ou é falso? O número é maior do que 10? Por exemplo, o número é par ou é ímpar? É a pergunta que precisa ser respondida, normalmente sempre vai ficar aqui nessa expressão, tá bom? Por quê? Porque algo só vai ser feito se essa expressão, se essa pergunta, a resposta dela ou for verdadeiro ou se for falso, por exemplo. Se for verdadeiro, vai acontecer alguma coisa. Se for falso, a gente pode determinar que aconteça outra coisa, tá bom? No caso, se a nota for maior ou igual a 7, aprovado. Se a nota for menor do que 7, está reprovado ou de recuperação, tá bom? Então, isso é que acontece. Isso aqui, pessoal, eu estou só relembrando, refrescando a mente de vocês, porque esse aqui foi o assunto das duas aulas, né, da semana passada. Os dois assuntos foram praticamente dedicados a esse conteúdo. E aí, galerinha, vocês podem estar se perguntando assim, professor, eu me esqueci o que é esse else. E agora? Então, olha aqui. O se é se
a nota for maior do que 7, maior ou igual a 7, aprovado. Se não, né, ou seja, se não atingiu a nota correta, então o que vai aparecer para ele é reprovado. Então, essa daqui é a expressão, e isso aqui que vai ser escrito na tela é se a condição for verdadeira. Esse else aqui significa se tudo for falso. Se tudo for falso, então é esse comando que vai ser mostrado. Então, eu vou escrever aqui do ladinho para vocês essa expressão que eu acabei de dar o exemplo com if e com else. Então, por exemplo, né? Se a nota for maior ou igual a 7, fecho aí o parêntese, agora eu abro as chaves, tá? E aí eu coloco, né, printf, abro parêntese e vou colocar aqui aprovado. Eu espero que dê para eu colocar, para eu escrever aqui. Pronto, vai dar certo. Se a nota for maior ou igual a 7, printf aprovado. Se não, ou seja, else, vou até colocar com outra cor, para destacar para vocês, ó, else, ou seja, se não for verdade, o que vai acontecer? Eu vou mostrar na tela printf e eu vou colocar, né, vai estudar. Vai estudar. Pronto, tá aí. Para não falar que reprovou, né? Vai estudar. E aí, galerinha, esse else sempre ele vai ser utilizado como se não. Se não for verdade, ele entra aí na jogada e ele manda acontecer algo na nossa programação. Quem decide isso são vocês. Quem decide o que o if e o que o else vai fazer são vocês, de acordo com o programa. Onde comando pode ser um único comando, ou um bloco de comandos, ou nada, né, comandos vazios. A cláusula é opcional. Aqui está falando dessa cláusula opcional, no sentido de que, às vezes, galerinha, nem precisa ficar colocando, por exemplo, essa abertura e fechamento de chaves, tá? Mas é uma regra que vai muito aí de acordo com cada realidade. Mas eu acho melhor ensinar vocês sempre a utilizar chaves, para não ter o perigo. Então, o correto é sempre colocar essa chave, tá bom? Vou até fechar aqui, eu até me esqueci, né? Eu abri aqui eu tenho que fechar a chave. E aqui eu tinha que abrir a chave, né? E aqui eu tenho que fechar a chave. Sempre abrindo e fechando, ok? Vamos lá. A expressão é avaliada. Quando ele fala avaliada, é porque aquela expressãozinha que fica dentro do if, por exemplo, se a nota for maior ou igual a 7, essa parte aqui que eu acabei de escrever da nota, é isso aqui que ele chama, tá, de expressão. Essa parte é a expressão que vai ser analisada. Então, toda vez que o programa for rodar, ele vai primeiro analisar essa expressão. Ele vai ver se ela realmente é correta. Se for correta, ele passa para o próximo comando. Se não for, ele vai analisar se vocês fizeram else ou não, tá? Caso contrário, o comando ou bloco, que é o corpo do else, né, se existir, é executado. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então, se isso aqui não for verdade, ele automaticamente passa para executar o do else, se existir, tá? Lembre-se, apenas o código associado ao if ou ao código associado ao else será executado, tá? Nunca será ambos, porque é uma escolha. Se o objetivo é que o programa faça uma escolha de acordo com a realidade do usuário, então não tem como executar os dois. Ele só vai executar aquele que for verdade, ou aquele que satisfazer a condição, tá bom? Ou um ou outro, nunca os dois. Então, aqui, eu quero que vocês
observem esse programa, tá? Eu quero que vocês observem esse programa. Esse programa já está falando aqui no comentário assim, ó. Este programa demonstra a utilização do comando de seleção if. E aí nós temos, né? Este programa informa se o número digitado é menor, igual ou é maior do que 10. E aí nós fizemos até esse programa juntinhos, né? Na última aula. Aqui, pessoal, o meu objetivo de trazer esse programa para vocês de novo é que vocês analisassem a condição, a pergunta. A pergunta que está sendo feita é o seguinte, olha, o número que o usuário digitou, ele é maior do que 10? É como se isso aqui fosse uma grande interrogação. É maior do que 10? Se for maior do que 10, se essa condição aqui que eu acabei de circular, se ela for verdadeira, a única coisa, galerinha, que vai acontecer é ser executado este comando. Se for verdade, é isso aqui que vai ser executado. Percebam que ele está como se fosse dentro do if. Ó, ele está como se fosse dentro do if. Certo? É como se esse printf ele pertencesse a esse if. E é isso que está acontecendo mesmo, ele pertence a esse if. Se esse número ele não atender a condição, no caso, se ele for falso, por exemplo, se ele não for maior do que 10, o programa já sabe, ele não tem outra escolha. Ele não tem outra linha de código que é para ele executar. Ele só tem o outro printf. Então, ou é um ou é outro. Sempre quando você utiliza um if e um else, sempre um deles será executado, tá? Então, se for verdade, vai ser primeiro o primeiro printf, e se não for verdade, a pergunta, se não satisfazer, se não for satisfeito a condição, então, o que acontece? Ele vai imprimir essa outra frase, tá? Então, galerinha, a gente precisa ter bastante atenção nessas duas estruturas, tá bom? O if e o else. Até aqui, nesse exemplo do número maior do que 10, deu para entender? Estão entendidos, né? Estão entendendo? Querem que eu repita alguma dessas estruturas? Porque o momento é agora, porque a partir de agora eu vou avançar, certo? E aí, pessoal, eu queria que vocês me dessem esse retorno, tá bom? Ok? Vou ficar aí no aguardo, tá? Mas é importante que vocês me deem esse retorno. Eu trouxe outros exemplos de if else, vou ainda explicar alguns exemplos durante a aula, mas é importante que vocês me deem um retorno se está tudo ok, porque ainda nós iremos aprender o for, o while hoje, tá? Então, antes de aprender o for e o while, tem que aprender o se, ou if, tá? E aqui, galerinha, esse aqui é a saída, né? A saída do programa que eu acabei de explicar para vocês. O que vai aparecer na tela vai depender do que o usuário digitar. E aí, turma, esse daqui é o programa, o mesmo programa, mas mais atualizado. Na semana passada, eu expliquei para vocês que a primeira resposta, ela estava certa, estava correta, mas matematicamente ela ainda não respondia todas as perguntas. Porque um número, para ele ser comparado com o número 10, ele não pode ser comparado só se ele for maior ou se ele for menor do que 10. Tá? Ele não pode ser comparado só como maior e como menor. Ele também precisa ser comparado como igual. Tá? Então, toda vez que você for comparar um número, ele nunca vai ter somente duas comparações. Sempre serão três. Por quê? O número pode ser maior do que aquele, pode ser menor do que aquele número selecionado, ou ele pode ser igual. Só tem essas três opções. Então, nós precisamos criar estruturas que respondam essas três perguntas. É maior? É menor? É igual? Tá bom? E aqui tem as três perguntas, né? Se
o número que foi digitado for maior do que 10, então, obrigatoriamente, ele vai executar essa linha de código. Se ela não for aceita, ele passa para o próximo if. O número é menor do que 10? Se ele for, né, menor do que 10, então ele vai executar esse comando. Agora, se o número não foi nem maior e nem menor do que 10, ele entra em um outro if. Que esse if ele pergunta se o número é igual a 10. Aí, mais uma vez, né, ele pergunta, faz essa pergunta e ele executa a última instrução. Obrigatoriamente, nesse caso, ele tem que executar uma das três. Ok? Então, essa daqui é uma outra solução, é uma outra forma de resolver o mesmo problema. Na primeira solução, nós utilizamos somente um if e um else. Ó. Tem que voltar. Um if e um else, só para vocês visualizarem. Certo? Só que, pessoal, agora nós utilizamos 3 ifs. E essa não é ainda a melhor alternativa. Essa ainda não é a melhor solução. Existe uma melhor solução, que é esta que eu vou apresentar para vocês agora, né? Que, no caso, é o if e o else como se fossem aninhados, certo? Um dentro do outro, em conjunto. Por exemplo, se o número for maior do que 10, então aprovado. Se não, ou seja, esse número não é maior do que 10. Aí eu posso fazer uma outra pergunta, dentro do se não, tá bom? Eu posso fazer uma outra pergunta dentro do se não. Se não, aí eu faço. Se o número for menor do que 10 e maior do que 6, aí, por exemplo, pode fazer a recuperação. Se não, aí tem uma outra estrutura, uma outra pergunta. Então, turma, essa estrutura aqui, que é o se e o else, e um se dentro do else, que é uma outra pergunta, é a solução mais correta. Porém, eu sei que no início, talvez ela seja mais complexa para a gente utilizar, né? No início, para vocês que estão aí desenvolvendo esse pensamento computacional e esse raciocínio lógico, talvez ela seja um pouquinho mais difícil de criar, tá? Mas o importante é que você consiga resolver o desafio, tá bom? Se você utiliza 10 ifs, ao invés de usar só 2 e um else, ok. O importante é que no início agora, vocês consigam resolver os desafios, os exercícios, certo? Com o passar do tempo, vocês também vão ganhando maturidade na programação, né? Até na programação se ganha maturidade. Pois é, você vai ganhando, né, maturidade na programação, você vai compreendendo que você pode utilizar artifícios melhores para você reduzir ainda mais a quantidade de linhas de código. Quanto mais enxuta for a sua programação, quanto menos linhas de código você tiver de forma redundante, você ganha em poder de processamento, tá certo? E a gente já conversou sobre isso, a importância. E aí, turma, vou só voltar aqui rapidinho, desculpa, só para mostrar para vocês essa parte, que aqui eu tenho um if, né? Eu tenho uma pergunta principal. Vou explicar aqui para ficar tudo explicadinho. Se o número for maior do que 10, então a gente já sabe, é isso aqui que tem que ser executado. Se não for maior do que 10, então ele pode ser qualquer outro, né? Qualquer outro número. Então, a gente tem que fazer outra pergunta. A gente faz mais uma pergunta. O número, então, se ele não é maior, o número, então, ele é menor do que 10? Aí, o programa vai analisar. Se ele for menor do que 10, então é essa condição que vai ser executada. O programa falou, vixe, né? Não, ele não é nem maior, não é nem menor do que 10. Então, se ele não é maior e ele não é menor, obrigatoriamente ele vai ser igual. Peguem aí, escolham aí qualquer número. Por exemplo, escolha aí qualquer número. Eu vou definir aqui, por exemplo, o número 25.
número 25. Escolham aí qualquer número que está na cabeça de vocês. Escolham aí. Elejam aí um número. Coloca esse número na cabeça. Escolheu o número. Aí deu tempo, né? Só um número que eu quero que vocês escolham. Escolheu esse número. Pronto. Agora você vai comparar esse número que você escolheu ao número 25. Certo? Imaginem aqui que a condição é 25. Aí olha aqui, esse num que está aqui escrito na programação é o número que você escolheu, tá bom? Então, por exemplo, eu vou escolher aqui 16, tá? Vou escolher 16. E o número que eu vou comparar é o número 25. Vocês vão ver que só existe 3 opções. Ou é um, é outro, é outra. Tá? Para comparar uma comparação entre 2 números. Vamos lá. Você pega aí o seu número e faz essa comparação aqui, ó. Por exemplo, o número que você escolheu, ele é maior do que 10? Você aí, que está aí na sala de aula, o número que você acabou de escolher, que você acabou de pensar, ele é maior do que 10? Se ele for um número maior do que 10, obrigatoriamente é isso aqui que vai ser escrito na tela. O número que você escolheu é maior do que 10. Agora, se o número que você escolheu não for um número maior do que 10, o programa vai falar, não, é não. Eu comparei, eu olhei aqui, esse número que o pessoal, deixa eu ver, o pessoal lá de Bonfim do Piauí, o número que o pessoal de Bonfim do Piauí escolheu não é maior do que 10. Então, eu vou fazer a outra pergunta. O número que o pessoal de Bonfim do Piauí escolheu é menor do que 10? E aí, o número que você escolheu é menor do que 10? Se ele for menor do que 10, ou se ele for menor do que qualquer outro número que você fez a comparação, no caso, né? É isso aqui que ele vai executar. Agora, se o número não foi nem maior e nem menor, obrigatoriamente você escolheu o número que está sendo comparado. Então, esse programa aqui, não importa qual seja o número, não importa qual seja o número que você for comparar, não tem erro. Não tem como. Eu vou escolher, então, o número 5.55555555. Não importa, ele vai comparar e ele vai te falar se ele é maior, menor ou igual. Porque aqui, essa programação, nós utilizamos todos os recursos possíveis para comparar 2 números. Agora, se fossem 3 números... certo? Se fosse a comparação de 3 números, aí as coisas iam ser diferentes, tá? Aí ia ser mais complicado, certo? Perguntar, por exemplo, quem é o maior? Quem é o número maior? É o que está no X, no Y ou no Z, por exemplo? Imaginem aí que X seja 6, Y seja 5 e Z seja 1. Esse programa é um programa bem legal de teste. Peçam, né? Se vocês pedirem, peçam 3 números para o usuário. Aí você pede, né? Digite o primeiro número, aí é salvo em uma variável. Digite o segundo número, é salvo em outra variável. Digite o terceiro número, é salvo em outra variável. Aí você vai começar. Você vai pegar. Se x, né, o número que está na variável x, for maior do que o número que está na variável y, né, aí a gente utiliza outra estrutura, né? Aquela nossa estrutura lá, coleguinha. Vou fazer essa daqui, esse teste aqui seria bem legal se vocês fizessem. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, x, y e z. Imaginem aí que x é 6, y, não sei, y é 10 e z é 1. Aqui só
por acaso. Eu estou definindo só para ficar mais fácil, tá? Mas esses números poderiam ser os próprios usuários do programa que iriam digitar. Aí eu quero saber, eu quero criar um programa para comparar esses 3 números, para saber qual desses 3 números é o maior. Ou também qual desses 3 números é o menor. Daria certo da mesma forma. Aí olha o que era que eu ia fazer. Eu ia chegar e falar assim, olha, eu ia fazer essa pergunta, né? Se x for maior do que y, certo? E, olha aí o i, e o x for maior, por exemplo, do que z, obrigatoriamente aí quem é o maior? O maior número. Se x for maior do que y e x for maior do que z, quem é o maior? É x, certo? Só que dá para a gente resumir ainda essa expressão, porque desse jeito a gente teria que fazer várias expressões, tá? A gente poderia fazer uma outra comparação. A gente poderia perguntar, x é maior do que y? É. Z é maior do que x? Seria uma outra comparação também. Então, pessoal, a gente consegue fazer várias perguntas utilizando expressões lógicas ou matemáticas para realizar comparações, para fazer perguntas, tá bom? Nós vamos ter exemplos dessas estruturas. Aqui é só para vocês recordarem o tanto de coisas que nós podemos fazer com essas estruturas, tá bom? Eu passei até alguns exercícios na semana passada que tinha uma questão que falava sobre esse aspecto, né? De fazer 3 comparações. E aí, turma, eu trouxe aqui para vocês mais um exemplo, que esse exemplo aqui é algo bem legal, que eu queria que vocês já começassem a ter esse costume. A esse costume de criar os seus programas com uma estrutura de menu, com uma estrutura mais legível para quem está executando o programa, para quem está usando o programa. Se vocês observarem, esse programa aqui, ele fez toda uma estrutura de print, né, na tela para ter uma cara bem diferente, certo? Vai aparecer toda uma estrutura bonitinha, como essa aqui que eu vou escrever para vocês. Vai aparecer tipo uma estrutura assim, ó, de um retângulo bem bonitinho e com a frase explicando: este programa, né, calcula a divisão de 2 números inteiros. Este programa calcula a divisão de 2 números inteiros. Então, ele pede o primeiro número e aí ele informa qual é o número que ele quer. Isso é que é o legal. Ele está pedindo aqui o dividendo, né? O número que será dividido. E aí, na segunda pergunta, ele pede, né, digite o divisor. Então, turma, esse programa aqui, qualquer pessoa que executasse, que souber, né, a operação de divisão, ela ia saber para que serve esse programa. Tá bom? Por quê? Porque ele está intuitivo. Ele tem um menu, ele tem perguntas objetivas, ele tem perguntas que explicam o que está querendo aquele programa. Eu não peço digite um número. Aí eu vou digitar um número, eu não sei nem o que esperar de retorno. Eu não sei nem o que esperar de resposta, né? Não tem nenhuma legenda no programa, não tem nenhuma explicação do que é o programa. A gente não sabe qual é a operação que ele vai fazer, a gente não sabe nem o que esperar do programa. Então, por isso que essa legenda em cima, como se fosse uma explicação para o próprio usuário, é algo muito importante. Mesmo que vocês estejam fazendo só algoritmos, mas isso é muito bom vocês terem esse costume, tá? E de iniciar esse costume. Aqui sim, né? Eu peço o dividendo, eu peço o divisor,
E aí, como vocês já sabem, a gente já estudou a estrutura de variáveis, né? De entrada e saída de dados. Aqui está sendo adicionada a variável num, o outro número está sendo adicionado à variável num2. E aí ele faz a pergunta, se o num2, né? E aqui no caso está até faltando, no caso esse exemplo aqui, a pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dividendo, entendi. Erro, não pode dividir por 0. Entendi. Então, olha aqui. Aqui, por exemplo, deveria ter a expressão, tá bom? Deveria ter a expressão. O número que você digitou, o número 4, por exemplo, dividido por o outro número tá certo, ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto. Então, olha aqui. Nessa expressão, pessoal, ele está perguntando, ele está fazendo uma pergunta que não está completa, mas a gente poderia fazer o seguinte, ó. Se o número ele for diferente de 0, tá? Se o num2 for diferente de 0, a gente pode até colocar assim, tá bom? Ó, se num2 for diferente, que aqui o diferente, vou colocar o símbolo normal do diferente. O diferente é ponto de exclamação igual. Se diferente de 0, aí sim, né? Se o num2, se o número digitado, se o divisor for diferente de 0, aí ele vai e faz a operação matemática, tá bom? Aí ele vai e aqui ele já mostra, ele não faz a operação matemática por fora, ele já mostra a frase que vai ser mostrada na tela para o usuário e no mesmo printf ele já faz a operação matemática. Percebam. Então, ele não está, por exemplo, utilizando uma outra variável como div, né? Divisão, para receber o número 1 dividido por número 2. Ele não está fazendo isso, ele está fazendo diretamente no printf. E nas nossas outras aulas, nas aulas anteriores, a gente conversou sobre essa possibilidade que o printf possui, tá? Que o printf possui, que é justamente realizar aqui, ó, essa divisão diretamente no printf. Ó, diretamente aqui no printf. Tá? E aí, turma, ele pergunta, né? Se o num2 ele for diferente de 0, então faça a divisão. Se não, se ele não for diferente de 0, ou seja, se ele for igual a 0, você vai colocar essa mensagem, tá? Erro. Não pode dividir por 0, tá bom? Então, essa daqui é a pergunta. Se você está escrevendo esse código aí no caderno, que eu sugiro que você escreva, porque ele é um código bem diferente mesmo, eu vou colocar aqui a inscrição do código correta, tá? Esse se eu vou até apagar, vou colocar tipo aqui, ó, vou riscar ele, certo? E do ladinho eu vou colocar a expressão da forma correta, tá? Se num2 for diferente de 0, aí sim, tá? Essa daí é a expressão correta, tá bom? Se ficar pequena, eu vou colocar aqui a setinha e vou colocar aqui a inscrição grandona, tá bom? Se num2 for diferente de 0. Essa daqui é a expressão grandona, tá? Para não ter dúvida. Ou seja, eu estou perguntando se o número que vai dividir, ele é diferente de 0. Se ele for, então pode. Mas se ele for 0, não dá certo essa divisão. Ok? Então, façam aí essa inscrição, tá? Eu preciso que vocês façam essa inscrição e eu preciso que vocês testem. Eu vou começar a pedir aí
essas atividades escritas para vocês, tá, galerinha? Pelo menos lá no grupo do WhatsApp, para eu poder saber se vocês estão tendo alguma dúvida, para que eu possa analisar como é que está, né, a escrita dos códigos de vocês. Eu acho importante vocês fazerem isso, tá? Então, eu vou começar a pedir lá no grupo. Esse programa aqui, ó, é muito importante que vocês façam, porque ele é um programa que te dá dica de menu, tá? Ele faz essa estrutura de menu bem legal, bem interessante. Ele está utilizando o if e o else, e ele ainda utiliza o printf de uma forma bem diferente, que nós fazemos já logo a operação, a expressão matemática já especificamente dentro do printf, tá? E aí, deu tempo de copiar, galerinha? Me dê um retorno aí. Deu tempo de copiar tudo? Ó, eu vou dar 2 minutinhos para vocês, rapidinho, para vocês terminarem de copiar essa estrutura, tá bom? E aí a gente dá continuidade. Pronto, galerinha. Deu tempo, né? Deu tempo de copiar demais. Deu tempo suficiente. Então, turma, é importante que vocês façam esse teste, tá? Toda vez que tiver aí uma programação bem diferentona, eu sempre vou, pelo menos, ver se eu consigo dar 1 minutinho, no máximo 2 minutinhos para vocês copiarem. Mas vocês precisam também ajudar, certo? Ok? Então, vamos dar continuidade. E aí, galerinha? Eis a questão, né? Esses daqui eu trouxe esses exercícios para vocês testarem os conhecimentos de vocês, certo? Esse exercício aqui eu vou colocar, assim que terminar a aula, na hora do intervalo, eu vou colocar esse exercício lá nos grupos, tá bom? Esse primeiro exercício, ele, pessoal, olha aqui o que é que ele fala. Ler 3 números inteiros e mostre, né, o maior e o menor deles. É justamente o que eu estava explicando para vocês e já dando spoiler da pergunta, né? Já dando spoiler da resposta, não era nem da pergunta, não, era da resposta. Esse daí, vocês conseguem fazer ele com si, só com si mesmo, si e else, tá? Porém, vocês vão precisar utilizar o i, que no caso é o AND, tá? O NOT,
or, porque você vai precisar comparar, tá? Por exemplo, 8 é maior do que 6, menor do que 10 e igual a 8. Então, eu utilizo um e, ou seja, as duas condições, elas precisam ser verdadeiras. A gente precisa começar a fazer esses exercícios, tá bom? A segunda questão, galerinha, que está passando aí para vocês desse exercício, eu vou explicar os 4 exercícios que eu quero que vocês façam. Ao longo das outras aulas, eu vou trazendo a resposta, tá? A resposta de algumas dessas atividades. Mas, lógico, eu preciso também dar um tempinho, vou dar um tempo para vocês fazerem ao longo da semana. A segunda questão, enquanto eu vou explicando, vocês vão copiando também, viu? A segunda questão, eu preciso ler A, B e C. Então, aqui ele já está te dando a dica do nome das variáveis. Se você precisa ler, ou seja, se você precisa receber do usuário um valor, você vai ter que armazenar ele em algum local. Então, aqui ele já te pede para você colocar esses nomes de variáveis, tá? A, B e C, são 3 variáveis. De uma equação de segundo grau. Olha aí, na última aula eu até falei, olha pessoal, se em algum momento for passado uma atividade para vocês que precise vocês criarem um programa para responder uma equação de segundo grau, vocês precisarão utilizar o comando SI, pois está aí o exercício para vocês. Ó. Né? Ler A, B, C de uma equação de segundo grau e calcular as raízes, se elas existirem, tá? Aqui, nessa questão, vocês irão utilizar a mesma lógica, não é para inventar moda, não. Como eu conversei com vocês, na computação, todas as questões que se relacionam à matemática é padrão da matemática, tá? Quem manda é a matemática, certo? Então, vocês vão pegar lá a expressão de segundo grau, que vocês já sabem calcular, a lógica, como é que ela é feita, vocês vão parar para pensar e vocês vão tentar abstrair aquela expressão e colocar em um programa de computador. Essa questão eu quero muito. Olha, eu queria tanto que vocês me enviassem, porque eu quero começar a colocar na aula as resoluções de vocês. Então, por exemplo, a Carmilene, ela tinha um costume muito grande de me enviar as questões dela. Eu vou começar a trazer as questões que ela me enviava, o print, e vou trazer a solução que ela fez para a gente analisar juntos, né, para a gente ver a solução dos nossos colegas. Então, aprender um pouco com os nossos colegas também. Então, se você fizer qualquer uma dessas questões, passe para mim, coloque o seu nome, coloque a sua escola, e eu vou trazer o seu código para todo mundo ver, né, como foi que você fez, tá? Mas não se preocupe não, que se precisar melhorar alguma coisa no código, antes de mostrar, eu vou pedir para você melhorar, tá bom? Certo? Não se preocupe não. E aí, galerinha, isso é importante porque a gente aprende como é que outras pessoas programam, como é que outros colegas que estão assistindo aula com vocês pensaram de uma forma totalmente diferente para resolver o mesmo problema, tá? Isso é muito interessante. Terceira questão. Olha o que a terceira questão está falando. Elaborar um algoritmo que tenha, né, que data a idade de um nadador, classificá-lo nas categorias infantil, juvenil ou adulto. Só que olha aí, imagine aí que uma pessoa, imagine que esse aí seja um cadastro, né, de uma Olimpíada de natação. E aqui no caso nós temos infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B e adultos. Só que aqui nós temos uma classificação de idade, né? Ó, o infantil A são aquelas crianças que possuem de 5 a 7 anos. É a categoria mais nova.
Então, se tiver alguma criança com 4 anos, a gente precisa fazer uma parte da programação que já visualize isso, que pode ser que tenha alguém que queira cadastrar uma criança de 4 anos. E esse daí é uma forma de conter erros, tá? É um controle de erros que o nosso programa precisa ter. Então, ao invés de você fazer só essas condições, você vai colocar mais uma. Você vai colocar para menores, tá? Menores de 5 anos. Falando, infelizmente, você não possui idade, né? Coloca alguma mensagem amigável, tá? Imaginem aí que isso esteja no site, em um site de uma Olimpíada de natação, e você precisa dar informações o suficiente para o usuário. E aí você vai fazer a condição, você vai realizar as perguntas. A idade que foi adicionada, ela é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 7? Se for, é infantil A. Então, você coloca, você foi cadastrado, você faz parte da categoria infantil A. Aí vai ter um outro se. Se a idade da pessoa cadastrada for maior ou igual a 8 e menor ou igual a 10, infantil B. Eu já dei total dica aqui agora. Agora é só fazer o restante. Tá certo? Então, aqui, pessoal, você vai fazer todas essas estruturas, né? Vários Cs, né? Cada Si você vai colocar para uma pergunta dessas, tá? Nessa terceira questão. Ela só é grande, mas não fiquem desesperados, não, porque se você fizer de uma categoria, você faz de todas as outras. Conseguiu fazer de uma categoria, você consegue fazer de todas as outras. Uma dica que eu dou para vocês, antes de vocês fazerem essa terceira questão, é criar uma tabelinha, tá? Uma tabelinha, por exemplo, escrevendo mesmo a condição. Se for maior ou igual a 5 ou menor ou igual a 7, é infantil A. Escreva no papel, porque isso aqui ajuda demais. Porque às vezes a gente jura que está arrasando na programação, muda um sinal e está tudo errado. Tá? Então é mais fácil da gente tentar corrigir também. A quarta questão aí no exercício para vocês. Qualquer número natural de 4 algarismos pode ser dividido em 2 dezenas, formadas pelos 2 primeiros e os 2 últimos dígitos. Por exemplo, 1.297. A gente pode dividir esse número em 2, né? Em 2 dezenas. Os 2 primeiros números, que é o número 1 e o número 2, e os 2 últimos números, que no caso é o 9 e o 7. Aí ele está dando outro exemplo. 5.314. Você pode representar também ele, né, dividindo ele em 2, no sentido de visualização. Então, você pode pegar os 2 primeiros dígitos, 5 e 3, e os últimos 2 dígitos, 1 e 4. Olha aí, isso aí é a contextualização, tá? Aí, até agora, na questão 4, isso aí tudo foi só contextualização. Agora vem, né? Vem aí a rasteira para vocês. Escreva um algoritmo que lê um número inteiro. Então, aqui ele já está dando a dica do tipo de dado, que tem que criar uma variável, que é do tipo inteiro. E olha aí, um número inteiro de 4 algarismos. Se você precisa obrigatoriamente que o seu usuário coloque 4 algarismos, você vai precisar antes explicar isso para ele. Tá? Você vai colocar uma mensagenzinha do amor explicando, olha, usuário, você precisa digitar números com 4 dígitos para que a verificação do algoritmo dê certo. Então, escreva um algoritmo que lê um número inteiro,
N de 4 algarismos e verifique, né? E verifica se a raiz quadrada desse número digitado é igual à soma das dezenas de N. Olha aí, por exemplo, esse número que foi digitado é o número 9.801. Ele pegou, né, a representação e pegou 98 mais 1. Ele somou e aí ele encontrou 99. Aí ele está me falando que a raiz quadrada desse número é 99, né? Raiz quadrada de N é igual a 99. Portanto, a raiz quadrada de 9.801 é igual à soma de suas dezenas. É uma forma bem legal da gente conseguir encontrar a raiz quadrada de um número mais rápido, né? Então, deixa eu escrever aqui para vocês urubucervarem. Vou falar aqui, ó. E aí vocês testem, tá? Se essa dica aqui é correta. Então, imaginem que eu tenho, por exemplo, um número, vou colocar aqui, um número qualquer de 4 dígitos. E aí vocês façam o cálculo depois, vocês testem, tá? Imaginem aí que eu estou colocando o número 2022. Vou colocar 2022, que é o ano, né, que nós estamos. Ele está falando que, segundo essa regra, a raiz quadrada desse número aqui, 2022, ela vai ser o seguinte. Eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó, 20, que são os 2 primeiros dígitos do número, mais os 2 outros dígitos que formam o número. Ele está falando que, segundo essa regra, é isso aí que acontece. Se eu somar 20 mais 22, vai dar 42. Então, ele está falando que a raiz quadrada de 2022 é 42. Segundo essa regra, tá? E aí, eu quero que vocês testem. Eu quero que vocês façam esse programa para testar se essa teoria é verdadeira ou não, tá bom? Então, fiquem ligadinhos, tá? Tudo que vocês precisam saber do programa, do que deve ser escrito no algoritmo, está na contextualização. Agora, estou falando igual os professores da língua portuguesa, né? Falando assim, pessoal, leiam o texto, façam a interpretação do texto, tudo que é necessário para responder a questão está no texto. Pois é, está da mesma forma. Quarta questão, tudo que você precisa saber para criar o algoritmo é só interpretação de texto. Ok? Então, isso daqui é um super desafio. Eu acho que eu vou fazer um ranking. Para saber quais são os polos que vão me enviar mais questões desse exercício, porque esse exercício aqui não é para os fracos, é para os fortes, certo? Independente de onde você for criar o seu exemplo, no papel, pode me enviar, vai estar valendo. No celular, vai estar valendo do mesmo jeito. No computador, vai estar valendo, não importa. Eu quero receber essas atividades. Eu vou começar a fazer um ranking agora, em toda a aula, falando aí quais foram as escolas ou os polos que mais me enviaram atividade respondida. E vou começar a trazer aqui os exercícios de vocês, né? Para a gente mostrar, para a gente conseguir debater, tá certo? Então, ó, aqui para vocês é lei, viu? É regra. Eu quero esses exercícios, porque a partir deles eu vou saber se vocês estão evoluindo ou não. Certo, galerinha? Então, fica a dica. Agora, no intervalo, eu já vou colocar para vocês essa lista de questões no grupo lá do WhatsApp, tá bom? Caso vocês não tenham conseguido ainda copiar todas as questões. E aí, turma, nós teremos o nosso intervalinho daqui a pouco
Quando nós retornarmos, nós vamos dar continuidade à explicação, fazendo exercícios, realizando testes, analisando alguns códigos, trazendo exemplos diferentes e também nós iremos falar sobre as duas novas estruturas. Tudo bem? Então, galerinha, até já já, até daqui a pouco.